Você tá normal. Vou convidar ele já. É que nem tá aparecendo. Peraí, pessoal, a gente já vai voltar com o Tadashi, só um segundinho, tá? Agora a imagem tá legal aí para vocês? Tá todo mundo ouvindo? Oi, 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 oi. E agora, tá melhor? Wagner, responde para mim aí, tá melhor? Tá normal. Agora foi? Segue falar com o Tadashi. Oi, oi. Oi, eu tô ouvindo bem. Acho que agora deu certo. Alô? Oi, agora sim. Tá ótimo, Tadashi. Nossa, eu tenho zilhões, né, de perguntas que eu queria poder fazer, né, porque eu sou mais fã ainda do meu grande mestre de caminhada, e eu tenho você como um grande mestre que tem me ajudado muito nessa caminhada que eu tenho feito, e a gente sabe que o caminho do sagrado muitas vezes é difícil, né? Difícil, é dolorosa, é solitária, né? Essa semana, durante a meditação, você tocou muito num assunto que eu acho que vale muito a pena a gente falar agora, sobre crenças. Tá, E que as pessoas ainda, a gente, né, no século XXI, e ainda as pessoas se julgam por causa das suas crenças, né? é. Bom, aí tem duas coisas, né, Annalise? Eu tenho uma fala que eu compartilho muito, você vai lembrar, assim, não acreditando em você, eu falo muito isso, mas tudo bem. Que eu digo assim, quando nós aprendemos a respeitar as crenças alheias, né, nós viveremos em paz, né? Agora, o grande problema é exatamente assim, que eu começo a achar que a minha crença é melhor do que a sua, tá certo? Você, naturalmente, não vai abrir mão das suas crenças e vai achar que a sua é melhor, são melhores que as minhas, e aí fica um tentando enfiar a goela abaixo essa verdade um do outro, e aí que eu brinco que vira guerra santa a partir daí, né? Então, se você olhar Sim. assim, o que é a guerra santa, tá certo? Eu com a minha religião, o outro lá com a outra religião, e eu achar que a minha religião é melhor do que a outra é melhor do que a minha, e a guerra santa nossa a partir daí. Então, eu acho que o primeiro ponto é, no dia que a gente tiver a grandiosidade de espírito, né, a evolução suficiente para respeitar as crenças alheias, cara, tá tudo certo. Né? Você acredita em A, eu acredito em B, a gente respeita um outro e vamos tocar a vida e tá tudo certo. Né? Agora, falando em meditação, tá certo? Já que o tema, né, da sua matéria, da live, é meditação, por exemplo, uma das questões que foi levantada durante as lives, que eu estou fazendo às 6 da manhã e às 20 horas, uma das questões foi assim, eu vou falar porque ela falou, Tadashi, pode falar de mim, eu só não vou dar nome, mas ela disse assim, eu sou evangélica, e comecei a meditar uma semana com você, e agora eu comecei a entrar em conflito porque os pais, os Uhum. irmãos dela começaram a criticar porque ela estava meditando. E aí ela A disse que as julgar, pessoas... né? A julgar. E aí as pessoas lá da família dela perguntaram assim, que ela me perguntasse qual era a minha religião. Não sei se você Uhum. assistiu essa live, tá certo? Dá. E aí Uhum. eu respondi para ela o seguinte, para ela e para 7 mil pessoas que estavam assistindo aquele dia, eu falei, olha, primeira coisa, a bandeira branca que representa a paz lá no Oriente Médio, tá certo? É diferente que representa a paz. Então, a bandeira branca lá no Oriente Médio representa a paz. A bandeira branca é diferente da bandeira branca aqui no Brasil, que também representa a paz? É lógico que não, tá certo? É uma bandeira branca que o símbolo e ela é a representação da paz. Em qualquer lugar do mundo, aqui no Japão, na China, em qualquer lugar. E aí eu falei para ela assim, Deus é Deus. Tá certo? Não tem Deus católico, Deus protestante, Deus espírita, Deus muçulmano. Isso é coisa dos homens. Tá certo? Que tem Deus Uhum. católico, Deus protestante, Deus muçulmano, Deus espírita. Eu falei, isso é dos homens. Tá certo? Agora,
a meditação ela começou dentro do budismo, então estava vinculado na antiguidade com questões religiosas, né? E que hoje, mais do que comprovado cientificamente do que a meditação pode trazer de benefício para as pessoas, então você pega um Einstein da vida, que tem um departamento específico que cuida só de espiritualidade. E o que eles estudam lá? Oração e meditação, tá certo? Benefícios que isso traz. Então, hoje, já não tem mais o cunho religioso, budista, tá certo? Sim. É científico. E aí eu falei para ela, se você começar a ver os benefícios que a meditação traz, e aí eu respondi, isso é de Deus, tá certo? Isso é de Deus, né? E aí eu falei, agora, cada um escolhe o caminho que vai fazer, né? Agora, se não tiver esse respeito pelas crenças alheias, né? É aquela história, você conhece todos os treinamentos do Instituto Tadashi Kadomoto, tá certo? Tem algumas religiões, por exemplo, que eu não vou citar, mas assim, que falam que é coisa do diabo, que é coisa da nova era, tá certo? Não tem nada. Eu fico assim, chocado. Eu falo assim, se essa igreja que que estão falando, faz bem para as pessoas, eu falo, tá certo. Tem gente que se encontra em religião X, Y, Z, sabe? É feliz ali, resgata a família. Eu falo, tá certo, né? E da mesma tem amor, forma, isso é que importa, né? É isso aí, né? Então, assim, e da mesma forma, os trabalhos que o Instituto faz também. Então, assim, não funciona para todo mundo, não é bom para todo mundo, mas é bom para muita gente, né? Muitas pessoas resgatam família, resgatam filho, conseguem se encontrar, conseguem achar o seu caminho, como tudo na vida. Então, respeitar as crenças alheias, acho que é a forma da gente viver em paz, né? É isso mesmo. Tadashi, para as pessoas que estão com a gente, acompanhando a gente agora aqui, qualquer um pode começar a meditar hoje. Pode, não pode? Hoje às 20 horas. Então, e assim, todo mundo chegava para mim e falava assim, mas eu não consigo. Às vezes as pessoas nem tentam, já colocando dificuldades na frente, e falando, não, eu não consigo. Sim. Isso é o quê? Já é a mente, já... A resposta que eu dou, agora há pouco eu estava respondendo um direct falando exatamente isso, né? O que acontece? Como tudo na vida, para pensar, né? Qualquer um que está nos assistindo, tá certo? Eu sei que tem maturidade para escutar o que eu vou falar. Como qualquer coisa na vida, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa e mais dificuldade para outra, tá certo? Começa por aí. Agora, qualquer coisa que a gente comece, tá certo? Qualquer coisa que a gente inicie, no começo, a gente precisa de fazer um esforço maior, precisa de pensar para fazer, precisa de pensar para não fazer as coisas erradas, né? Ou seja, o esforço que a gente precisa fazer no início, ele é grande mesmo, tá certo? Porque a gente precisa pensar, precisa organizar. Então, assim, eu falo, mudar dá trabalho. Então, a meditação é uma mudança que vai fazer na vida? Dá um trabalho danado, tem que pensar, tem que acordar mais cedo para meditar 6 horas, não importa. Agora, como tudo na vida, a prática, tá certo? Leva à perfeição. Com a prática vai ficando fácil, né? Então, o que eu peço para as pessoas sempre é assim, persiste, sabe? 1 dia, 2. Tem gente, por exemplo, assim, que com a primeira meditação já bumba, né? Tem uma pessoa que deu um feedback que eu achei tão legal, ela falou assim, foi uma meditação que ela fez, ela falou, eu me encontrei. É certo? Era o que eu precisava, o que eu estava buscando na vida. Eu falei, minha filha, você só fez uma meditação. Ela falou, basta. É certo? Eu me encontrei, né? No dia seguinte, ela já baixou o Medice, começou a fazer o Medice, veio às 20 horas. Ou seja, e você vê o depoimento dela na segunda, na terceira, na quarta meditação, ela se achou. Então, de novo, tem gente que tem muita facilidade, gente que tem um pouco mais de dificuldade, e aquela história, se tem um pouco mais de dificuldade, precisa de um pouco mais de persistência, né? Que vai ficar fácil, né? Com 1 semana, 10 dias, vai ficar fácil. E vai chegar uma hora que eu falo a meditação, depois que incorporada, é um ritual como tomar banho, é um ritual como trocar de roupa, é um ritual como escovar dente. Ninguém fica sem escovar dente, ninguém fica sem tomar banho, ninguém fica sem trocar de roupa, né? E com o tempo você não vai ficar sem meditar, você não consegue mais ficar sem meditar, né?
Faz falta, né? Mesmo, é como você falou, é como se alimentar, né? Faz falta aquele Sim, momento que você tira para sim, você para meditar, né? sim. As pessoas estão perguntando aqui para mim se tem problema em meditar depois que come, Tadashi? Depois que você janta, toma o café da manhã? Se pensar assim, teoricamente, né? Teoricamente, melhor que esteja, por exemplo, de manhã. Isso, teoricamente, eu vou explicar por quê, tá? De manhã, porque a cabeça está vazia, está descansada. Então, esse seria assim, o melhor momento. De Uhum, preferência, antes de tomar o café da manhã, né? Exatamente porque tem todo esse processo, né? Então, assim, você não tem nenhuma atividade, nada que te agite, nada que te tire daquele momento da meditação. Agora, vamos pensar assim, por exemplo, essas lives que a gente tem feito é muito curiosa. Às 6 horas da manhã tem 3.000 pessoas, é muita gente, mas são só 3.000 pessoas. À noite tem 7.000, tá certo? Porque tá todo mundo acordado, então assim, ninguém vai ficar acordando para meditar, né? uhum, Agora, essa questão da alimentação, por exemplo, e mesmo dos horários de meditação, o que, que eu penso? Que aqui, tá certo? No Brasil, aqui no Ocidente, nós precisamos de adequar a nossa realidade. Né? Nós precisamos sim. de ajustar a meditação à nossa realidade. Então, lá no Oriente, os caras meditam 24 horas por dia, passa 6 meses meditando, não come, não bebe. Então, assim, mas é outro nível, é outra história, é outra cultura, que não é a nossa realidade, não é a minha cultura. Né? Uhum, Por exemplo, o que é a meditação? Ficar com a mente vazia. Tá certo? Alguém que está assistindo essa live aqui, algum dia já conseguiu ficar com a mente vazia? Eu estou tentando isso tem 33 anos. Tá certo? E não consigo, né? Nem meditação. Então, por exemplo, o que a gente criou exatamente assim no Medici? Um meio, um mecanismo para as pessoas assim entenderem assim, o que é o pensamento, como é que funciona e como é que eu consigo validar esse pensamento exatamente para uhum. ficar com o foco na meditação, né? Então tem todo um caminho para fazer, está lá no Medici. Mas de qualquer forma, lá no Oriente, os caras conseguem manter o foco para ficar com a mente vazia, zero de pensamento. E eles ficam com foco nisso, né? Aqui o que a gente tem pedido é exatamente, fica com foco na respiração, tá certo? Agora, vai vir pensamento, não tem como não vir, tá certo? Agradece, deixa o pensamento embora e volta o foco para a respiração, tá certo? Uhum. Isso já é um começo para você entrar em estado meditativo, ou seja, atenção plena numa coisa só. Atenção plena numa coisa só, né? Agora, de novo, exige que tenha prática, exige que a gente treine, que a gente pratique todo dia para, obviamente, incorporar tudo isso, né? Então, o que eu vejo assim, precisa de adaptar a nossa realidade. Então, tem gente que Uhum. não consegue acordar de manhã para meditar, tá tudo certo. Mas consegue meditar ao meio-dia, ótimo. Ah, não, não consigo meditar meio-dia, mas só consigo meditar antes de dormir. Excelente. O Uhum. importante é que tire 10 minutos por dia para meditar, no mínimo. Com a Sim. crise do coronavírus, eu estou falando pro pessoal assim, ó, medita 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à noite. 30 minutos, tá certo? Vai ser ótimo, do ótimo, excelente, do excelente, né? Ah, não, mas não dou conta, então só 10 minutos. Mas resumindo assim, precisa da pessoa se conhecer e ver assim, o que é bom para ela e o que funciona para ela, né? Uhum. Porque, e aí, inclusive com relação à alimentação, tá certo? Porque de repente pode ser assim, que ela almoça ou janta e fica bem para meditar, tá ótimo. Agora, de repente ela janta, almoça e vai meditar e gera algum desconforto, talvez seja interessante ficar, meditar, almoçar, jantar depois da meditação, né? É o Uhum. que eu penso. Então, é ajustar a sua realidade. Tadashi, a Lídia aqui, Thanos, está falando qual é a explicação do choro durante a meditação. Eu sou uma pessoa que chora muito durante a meditação. Esses últimos dias na meditação das 20 horas com você, é uma emoção assim que não dá para explicar, né? A E, energia está muito e ele forte. está perguntando por que que chora. É justamente isso, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta: por que que você não quer chorar, né? Durante a meditação, você entra em expansão de consciência,
tá certo? Ao entrar em expansão de consciência, você acessa tudo, tudo que existe no universo, tá certo? Tudo que existe dentro de você. Então, se vem choro, chora, tá certo? Chora. Agora, eu posso te afirmar uma coisa, sem te conhecer, eu posso te afirmar que foi um choro bom, que muito provavelmente foi um choro que provocou depois um alívio, né? Porque era uma necessidade sua. O seu inconsciente sabia disso e a forma e a válvula de escape provavelmente foi através do choro. Então, deixa vir o choro. Tá certo? Tem gente que dá gargalhadas assim, de dar dor de barriga de tanto rir. É isso que a pessoa está precisando. Então, o seu inconsciente sabe e durante a meditação você acessa essa memória inconsciente e se de repente vem esse choro, chora. Tá certo? Uhum. E percebe isso. Provavelmente vai dar um alívio, vai dar um bem-estar depois, porque era o que você estava precisando. Eu não sei se faz sentido o que eu estou te falando. Né? Eu acho que deve fazer com certeza para essa pessoa e para mim também fez muito sentido. Ô, Tadashi, sobre a mentoria online, como é que funciona? A mentoria está sendo assim, Analice. Na verdade, deixa eu só explicar, porque eu acho que isso vai até ajudar algumas pessoas aí. O que acontece? Você conhece o Instituto desde 2015, não é isso? Uhum. E o Instituto Tadashi Kadomoto trabalhou durante 33 anos só com vivências presenciais, tá certo? Só presenciais. A crise do coronavírus tirou todo mundo da zona de conforto, e a gente também, tá certo? E a gente começou primeiro fazer as lives com meditação para ajudar as pessoas, porque tinha muita gente em estado de sofrimento, né? E ainda tem muita gente sofrendo, e a meditação tira as pessoas de estado de sofrimento. Tá. Só que começou a vir muita pergunta durante as lives, né? Uma série de perguntas, uma série de dúvidas e questões muito pessoais, coisas muito específicas que as pessoas começaram a postar querendo assim, ajuda e tal. Daí, reunido com a família toda e todo mundo trabalha junto, surgiu uma ideia, né? A Carla falou, gente, vamos ajudar essas pessoas fazendo uma mentoria. Por quê? O grupo vai ser menor, tá certo? Então é um grupo limitado de pessoas, não são 7.000 pessoas, né? Então são 80, no máximo 100 alunos dentro de sala, e que existe uma possibilidade de ter uma interação maior, de troca mesmo, pergunta, conversa, bate-papo, fala, né? Troca ideia. Então, daí surgiu essa ideia da mentoria. A última que a gente fez foi um treinamento de inteligência emocional, né? Que foi sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E a próxima é agora no dia 17 de abril, vai ser 17, 18, 19 e 20. Então é sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Né? Que vai trabalhar administrando o medo, a insegurança e a ansiedade. Tá? Administrando o medo, a insegurança e a ansiedade. Agora, por que a gente quis trabalhar isso? Para analisar o que está acontecendo com o coronavírus. Tá certo? E o sofrimento que as pessoas estão sentindo. Medo, insegurança e ansiedade. Tá certo? Tem como gerenciar isso? Tem. Tem como administrar isso? Tem. Né? Então, o que a gente quer exatamente assim, é trabalhar com as pessoas para que elas aprendam assim, que dá para lidar com isso, dá para administrar isso, dá para passar por essa crise do coronavírus mais leve, sabe? Mais criativo. Olha o que você e o Luiz estão fazendo. Né? Com todo esse movimento que está uma confusão, e vocês criando e fazendo. Então, assim, e o Instituto, na verdade, se reinventou, né? Usando online, tecnologia e rede social, e a gente teve que se reinventar, porque qual vivência que a gente pode fazer? Nenhuma. Tá? Qual a clínica que pode estar aberta para atender as pessoas presenciais? Nenhuma. Né? Então, a gente criamos uma plataforma de terapia online, né? Começamos a atender ontem. E aí, assim, todo esse processo, eu acho que pode ser desenvolvido por qualquer um. Eu falo, e aí é a necessidade assim, de sai da zona de conforto, usa a flexibilidade e cria. Sabe? As pessoas estão perguntando aqui, as pessoas estão perguntando como faz para se inscrever na mentoria, Tadashi.
Entra no site do Instituto, né? Tá. tadashi.com.br, Uhum. tadashi.com.br, e lá tem um ícone que é a mentoria online. Tá? Aí é só Uhum. clicar lá e tem todas as informações, né? O dia. Ó. A Carla está avisando aqui que Hum. na minha bio, na página do meu Instagram, na bio, tem o link para poder ter as informações de inscrição. Tá? Tá. Então, ou no site, né, tadashi.com.br, ou então na bio da minha página, @tadashi_kadomoto, na bio tem o link para poder fazer inscrição e informações. Né? Tadashi, sobre a meditação, tem um rapaz que está perguntando, aqui está como bolha de Jundiaí. Ele está meditando todos os dias, às 20 horas, com você, e ele queria Bem saber visto. qual a explicação durante a meditação de ele sentir calor ao ponto de transpirar. Isso também acontece comigo. Normal. Normal. Analise, você fez o curso de expansão de consciência, aliás, você fez todos os cursos, né? Eu falo que ela é a garota propaganda do Instituto Tadashi Kadomoto. E lá no curso de expansão de consciência, que a Analice fez já com a gente, nós começamos todas as manhãs meditando. Né? Todos os dias e todas as manhãs meditando. Sem café da manhã, em jejum, etc. Bom, e aí você vai lembrar que a gente pede para as pessoas levarem uma manta para dentro do salão. Não é isso? No meu cantinho de meditação, do lado onde eu medito, também tem uma manta. Tá certo? Por quê? Uma possibilidade, né, é ficar normal na temperatura ambiente, do jeito que a gente está aqui agora. Tá? Agora, outra possibilidade é sentir muito calor. Por quê? Porque a terapia, de alguma forma, de um jeito ou de outro, é um processo energético, tem um trabalho energético, tem um trabalho espiritual e, consequentemente, mexe com tudo, né? Energeticamente, espiritualmente, psicologicamente. Então, existe essa possibilidade de sentir muito calor por Uhum. pura liberação de energia, né? Agora, o inverso também é verdadeiro. Tá certo? De repente sentir um frio congelante durante a meditação. Então, sempre é bom ter uma manta do lado, porque assim, se começar a sentir muito frio, já pega a manta do lado, já joga em cima e aí fica tudo resolvido. Então, é pura energia e faz parte do processo. Também como bocejar, que é outra coisa que as pessoas perguntam muito. Começa a meditar e começa a bocejar, Acontece bocejar, bocejar. bastante. É liberação de energia. Deixa vir. Boceja. Qual o problema? Né? Então, assim, é normal o calor, é normal transpirar. Tem gente que estava falando assim, mandando direct, falando que chega a transpirar durante a meditação que parece que caiu dentro de uma piscina, sabe? De Uhum. tanto suor. É normal. Tá? Uhum. Tá. Faz parte. Faz parte, né, Tadashi? Tadashi, além do Instituto, tudo, tem os 5 livros, né, que você escreveu até hoje. Tem mais algum que vai sair aí daqui a pouco ou não? Tá, tem um que tá no forno, a Carla começou a me ajudar, ela que me empurra nesses negócios aí, né? Uhum. Mas aí começou essa confusão toda, a gente parou. Mas eu acho que provavelmente daqui pro final do ano deve sair mais um, vamos ver. Ah, que bom. E os dois últimos, assim, que eu fico tão feliz, assim, que foi tão, tá bem, as pessoas estão gostando muito. É o meu livro da consciência, né, que são 365 mensagens, uma por dia. E nesses últimos dias agora, foi tão interessante porque todas as mensagens dos últimos 10 dias, ela se encaixou muito para essa crise que a gente está vivendo agora, sabe? E aí as pessoas falam, mas como é que você escolheu essa mensagem? Eu falo, não, é a mensagem do dia, né? E encaixou, mas assim, perfeitamente para essa crise que a gente está vivendo agora. Então, do meu livro da consciência. E aí o último foi que a gente escreveu em parceria com o Ramush, que é dono lá do Resiliência Humana, né? Que é um compromisso por dia, né? E é um livro mais interativo, ele é mais lúdico, que as pessoas precisam de fazer o compromisso, escrever o compromisso. Então, a ideia é que as pessoas tenham um compromisso realmente assim com a sua felicidade. E ele está Uhum. bastante interessante também, assim, as pessoas estão gostando muito e curtindo bastante. Então, tá aí. E logo, logo Falando, sai, até o final do ano sai outro.
falando em felicidade, né? O pessoal mandou um monte de perguntas aí desde ontem, desde que eu anunciei que a gente ia ter a live. Então, assim, eu tenho Ah, zilhões de perguntas aqui, eu sei que eu não vou poder fazer todas. Nesse momento que a gente está passando tão delicado do coronavírus, né, que fez com que a gente parasse por um momento e olhasse para dentro realmente, né? sim. Eu acho que está fazendo com que as pessoas comecem a rever o que, que é realmente a felicidade, né, Tadashi? Annalise, o que eu tenho visto é isso, sabe? É lógico que a gente não pode generalizar, né? Pensar assim, Uhum. todo mundo vai conseguir isso, ou todo mundo vai ter essa consciência, isso é utopia, né? Não vai ser todo mundo. Mas o que eu sinto é o seguinte, é, muitas pessoas com as quais eu convivo, muitas, a maioria, estão com essa consciência que você acabou de falar, sabe? Assim, de, meu, tá ruim, essa crise tirou todo mundo da zona de conforto, bagunçou tudo, né? Mas a maioria está fazendo o quê? Olhando para si, olhando para dentro, resgatando valores, resgatando princípios, olhando e cuidando do que realmente é importante, né? Então eu Uhum. não vou dar nome, tá certo? Mas foi uma coisa que me tocou muito de uma pessoa que disse assim: está eu e meu filho aqui em casa, né? E ele tem 14 anos, o outro está fora do Brasil. E aí disse que ele acordou semana passada e falou: filho, e aí, o que vamos fazer? E aí o menino disse que olhou e falou: vamos pintar a casa. Meu, saíram, compraram todas as tintas e começaram a pintar a casa. Diz que tem uma semana que eles estão pintando a casa. Bom, e aí eu perguntei para ele assim: há quanto tempo você não tem tempo para ter uma interação assim com seu filho? Aí ele falou assim: que eu me lembre com ele 14 anos. O menino tem 14 anos. Então, assim, tem Tá. 14 anos que ele não tinha uma interação nessa qualidade, com esse tempo, com o filho. E aí ele falou, fora o videogame que a gente está jogando, brigando, abraçando, beijando, fazendo as pazes, mas o fato é resgatando valores e cuidando do que realmente é importante, né? Então, o que eu vejo assim, é isso que vai nos fazer feliz? Eu acredito que sim. Algumas pessoas vão olhar para isso, né? E eu acho que essas pessoas vão se tornar melhores quando acabar essa crise, né? Agora, o meu medo é exatamente assim, as pessoas que vão passar essa crise e vão voltar a fazer exatamente o que estavam fazendo antes, tá certo? Agora, essas Ou até mesmo pior, né? pior. Agora, essas pessoas elas vão ser extintas. Eu acho que elas vão ser extintas. Então, não tem como, né? Não é olhar para essa crise com óculos cor-de-rosa, não é fantasiar, não é nada disso, mas o fato e que a gente está batendo muito nisso, né? Dentro do Instituto Tadashi Kanemoto, a gente está batendo nisso, pela psicologia transpessoal, é esse olhar que tem. O mundo não vai ser mais o mesmo, as pessoas não vão ser mais as mesmas, as relações não vão ser mais as mesmas, né? A gente tem tido muito problema, né? Uhum. Pessoas sozinhas nessa crise, que não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem família, não tem ninguém, estão ela e Deus dentro de casa e que estão se encontrando, tá certo? E gente que está nessa mesma situação, ela e Deus dentro de casa, e que está Uhum. encontrando literalmente o diabo, porque está acessando assim, as piores sombras que de repente ela poderia estar encontrando, os monstros maiores dentro dela, ela está acessando nessa hora. E gente com marido, esposa, filho, papagaio, cachorro, sogra, gato, dentro de casa, e que nesse mundaréu de gente dentro de casa está se encontrando de felicidade, de alegria, de resgate, e está super legal, e gente que está encontrando o inferno com esse monte de gente dentro de casa, né? O fato Aham. o resumo dessa história, essa crise do coronavírus, tá certo? Está fazendo as pessoas olharem exatamente assim para as maiores luzes de cada um e para as maiores sombras de cada um, Uhum. né? Não vai ter mais o que esconder daqui para frente, não, sabe? Então eu acho que Estão mostrando quem realmente são, né, no dia a dia, mais do que nunca agora, né? então o que eu sinto assim, que a hora que você fala assim da felicidade, né? Eu acho que ter mais claro o que é essa felicidade e começar a cuidar do que vai te fazer feliz,
Eu acredito que sim, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo, né? É, é lógico que tem gente que está com mais dificuldade. Imagina quem está desempregado, sem dinheiro, não tem muitas vezes sem dinheiro para comprar alguma coisa no supermercado, para comer. É lógico que é uma outra realidade, é um sofrimento que eu não consigo nem dimensionar. Mas assim, eu sinto assim que a gente pode fazer um movimento, inclusive, e está acontecendo, né? De ajudar mais, de dar a mão, de contribuir para as pessoas. Eu acho que é isso que está acontecendo e que vai acontecer daqui para frente. Tomara, né? Com certeza. Vamos convidar o pessoal, então, para hoje à noite, às 20 horas, estarem online pelo @Tadashi Kadomoto para mais uma meditação, né? Vamos Que eu lá. tenho certeza que essa meditação ela não serve somente, né, de cura para a gente, mas também para todo o universo, como você Sim, sempre fala, sim. né? Que a gente precisa ser a mudança que a gente quer no mundo, então a gente só vai poder, não é chegar para alguém e falar assim. Faz isso, não é. É E ser não exemplo. fale. É, Não exatamente. faz. É Mas isso aí. justamente ser exemplo, né, Tadashi? É isso aí. E aí eu acho assim que você é um exemplo disso, né? Assim, sem querer bajular, mas quando eu brincava com você assim, minha garota propaganda, aluna exemplar na questão de meditação, porque todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então assim, você tem um compromisso com você tem um compromisso com a sua felicidade, você tem um compromisso com a sua proposta dentro desse caminho da espiritualidade. E é isso que as pessoas precisam fazer, né? Assumir um compromisso consigo mesma e seguir esse caminho, né? Então, Uhum. às 20 horas, a gente está na live, no @Tadashi Kadomoto, às 6 horas da manhã, né? E serão muito bem-vindos para nos ajudar nessa campanha aí, para que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. O pessoal aqui está falando, tem bastante gente que é iniciante e que vai estar hoje à noite lá. Bem-vindos, vão ser muito bem-vindos, né? Tadashi, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Por tudo que você vem fazendo, não só pelo pessoal do Instituto, das pessoas que participam do Instituto, mas pelo mundo. Eu acho que você é a grande mudança que o mundo está tendo. Então, a gente é Gratidão. só uma coisinha pequenininha, dando uma forcinha. E, ó, e a gente vai convidar você também para cozinhar com a gente no programa Vem Pra Rua, tá? Eu quero, eu quero. Você E a sabe, você gente sabe teve que... que ver. Ah, Não, só para dar um feedback para você, para o Luiz, que é uma coisa que é engraçado, né? Todo mundo aqui em casa é testemunha disso, né? O meu sonho era porque agora presencial não é possível, né? Mas aprender a cozinhar, né? opa, E eu morro de vontade. Você sabe que é extremamente terapêutico isso, né? muito, Cozinhar. muito, É, muito. é extremamente terapêutico. Então, assim, fala com o Luiz aí, com você também, né? Que na primeira hora eu sou o primeiro aluno aí com vocês. Vamos sim, vamos combinar sim. Escutando, assim que Tá bom? acabar a quarentena, o Tadashi vai ser meu aluno. E aí? Já tem um Vamos lá. professor aqui já. Tomara que eu seja Tadashi. aprovado. Ah, vai Vai sim. sim. Obrigada, querido, tá? Por Gratidão, essa Larissa. aula aí para gente hoje. E continua aí o convite para o pessoal para participar hoje à noite, às 20 horas, de mais uma meditação com o Tadashi Kadomoto. Obrigada, tá? Gratidão. 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 Beijo. Tá. Bem, pessoal, hoje teve mais um live. Obrigada pela companhia de vocês. Foi muito importante, muito. Depois eu vou estar vendo cada recadinho, tá? Todas as pessoas que acompanharam aí a gente, tirando as dúvidas também, se ficou alguma dúvida aí do pessoal, dos livros do Tadashi, eu acho que a Carla também respondeu. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar que eu vou estar respondendo, tá bom? Eu acho que mais do que nunca é a grande hora da gente se unir e ter esperança. E eu acho que profissionais como o Tadashi Kadomoto, a Carla, a esposa dele, todo o Instituto, só vêm agregar mais ainda para a gente. Obrigada para vocês. Até segunda-feira tem mais um live aí com mais uma entrevista maravilhosa, tá bom? Beijão.